O que será que está acontecendo com o mundo? O que será que está acontecendo com as pessoas? Que afastamento é esse que está tendo de Deus? O que será que estamos fazendo de errado? Para onde nós estamos indo? O que será de nós no final disso tudo? Nossa, a gente tem que parar para pensar em muitas coisas. O sábio, ele analisa o cenário, analisa a situação, ele analisa todas as coisas. O tolo não. O tolo, infelizmente, ele vai continuar vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. O tolo, infelizmente, ele não liga para o que está acontecendo enquanto não acontece com ele. A gente vê as pessoas fazendo isso. A gente está tão envolvido em trabalho, está tão envolvido em tarefas, atividades, que coisas acontecem à nossa volta que a gente está totalmente desapercebido. É tanto que hoje, no mundo, a morte ela é tão perto, os escândalos eles são tão nítidos, são tão notáveis, que se você for conversar com uma pessoa que está na correria de dia e de noite, que infelizmente está vivendo uma vida de fantasia, assistindo série após série, vendo filme após filmes, totalmente ligado com as coisas que na Terra hoje os envolve, e não buscando uma revelação de Deus. Se você for falar com ela, você está falando como se não estivesse falando com ninguém. E a gente está vendo esses acontecimentos hoje. A gente não pode ignorar a palavra de Deus. Ninguém pode ignorar a palavra de Jesus. Ele diz que passará céus e terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Você tem que entender que Deus, ele precisa cumprir a palavra dele em nós. E a palavra de Deus existe consequência e existe também uma palavra de salvação. Deus, ele diz em sua escritura que o homem iria de mal a pior, enganando e sendo enganado. Cara, o homem vai ser enganado. E ele também vai enganar, a gente já está vendo essa situação. As pessoas irão se enganar umas às outras. E o que dá-se a entender nos homens que são enganadores, que eles não estão sendo enganados, mas eles também são enganados. A gente tem um inimigo em comum, esse inimigo comum é o inimigo de nossas almas. Aquele que quer de todas as formas nos distanciar de Deus, para que nós não alcance a vida eterna. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente está na correria. Quem é que não está na correria? Quem é que não tem muito trabalho? Quem é que não tem muitas atividades? Quem é que não está cheio de coisa para fazer? Ainda mais se a gente for pessoa de pouca renda, aí mesmo que a gente tem mais coisa ainda para fazer. A gente sabe que tem pessoas que hoje têm uma certa mordomia, outros não trabalham, outros aí estão em casa. Poderia explodir buscando a presença de Deus e sendo usado pelo Senhor, mas perdem essa oportunidade. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Escolheu as coisas vil desse mundo. E quando ele fala coisa louca, não é um homem louco aí da vida, não é um homem que tem demência, não é as pessoas que não sabem o que estão fazendo, entendeu? Mas é a pessoa que ninguém vai investir. E quando ele olha para mim, olha para você que não tem investimento daquilo que há na terra, que ninguém olha, que nenhum milionário olha, que nenhum empresário olha para dar investimento, quando ele olha para mim, ele olha para você, é uma pessoa que ele quer investir. A gente sabe que o mundo, ele passa, gente. Todas as coisas que tem no mundo, ela passa. A gente, como servo de Deus, a gente não pode estar enganado com aquilo que acontece no mundo. As pessoas têm perdido a sua vida por causa apenas de uma aventura. Como essa jovem. Quem é o louco que vai me lançar daqui? Imagina só isso. É por causa de uma aventura as pessoas estão perdendo a sua vida, por causa do ouro, por causa da prata. As pessoas, infelizmente, têm perdido o fôlego que o Senhor colocou na boca delas. E tudo que tem fôlego, a gente já sabe que tem que louvar o nome do Senhor. Eu quero falar com você porque isso é um assunto muito importante. Você não pode sair de casa sem orar. Você não pode entrar dentro de um carro e não orar. Isso daí eu estou falando para você que é crente, você que é servo do Senhor. Você não pode se envergonhar do nome de Jesus. Se você entrar num carro para fazer uma viagem, ore. Antes de você subir numa moto para fazer uma viagem, ore. Antes de você pegar um avião para fazer uma viagem, ore. Em toda situação, o Senhor diz, orai em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda, porque nós não sabemos quando vai ser a nossa hora. A gente não sabe quando vai ser, a gente não sabe quando isso vai chegar. Tem pessoas partindo cedo demais e outras também vão tarde. E o mundo ele tá nessa confusão toda e a gente não sabe o que vai acontecer.
É acidente após acidente. Não é só acidente de carro, não é só acidente de moto. A gente está vendo aí até acidente de helicóptero, imagina só nisso. Entendeu? Nossa, um céu tão aberto, tão espaçoso, mas um não consegue ver o outro, porque Satanás, infelizmente, ele tem cegado as pessoas, tem cegado a mente, até chegar num certo ponto que as pessoas não têm mais como se desviar. E é por isso que eu falo para você, jovem pregador. Por isso que eu falo para você, irmão e irmã, confia no Senhor de tal forma que você não vai ter vergonha de clamar a Ele. Você não vai ter vergonha de orar a Ele. O Senhor, Ele é uma fortaleza. Ele é uma grande fortaleza. Para aquele que nele confia, nossa, Ele é uma fortaleza inabalável. Não tem como a gente, na fortaleza de Deus, perecer antes do tempo. As pessoas têm perecido, infelizmente, antes do tempo. Infelizmente perece, infelizmente morre. O que a gente vai, a gente olhando para essas coisas, o que a gente vai aprender? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, não foi isso que disse Deus? Mas tem pessoas que perecem antes do tempo, porque é demasiadamente louco, ou acha que é demasiadamente sábio, aí perece, pensa que nunca vai acontecer com ele, pensa que a vida dele, não, a minha vida é diferente da vida de outras pessoas, a minha situação é diferente da situação de outras pessoas, e aí cai no laço do inimigo de nossas almas, de tão confiante, mas tão confiante, chegou a hora. E quando chega a hora que Deus fala, louco, se hoje pedires a tua alma, para quem tu tem preparado e para quem será? Essa pessoa, ela acaba perecendo. Eu quero trazer, no caso, essa reflexão para você nesse pequeno vídeo. E nos próximos vídeos, a gente vai estar trazendo reflexões do dia a dia. Jesus está à porta. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.